entregar um filho à adoção não é crime. E por não saberem disso, muitas mulheres abandonam seus filhos ou procuram desconhecidos para assumirem a criação deles. Atento a isso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul idealizou em 2011 o projeto Dar à Luz, que oferece um serviço de acolhimento, apoio e orientação às mães que desejam entregar os seus bebês em adoção, favorecendo assim a reflexão sobre o processo de decisão e sobre a importância da entrega responsável. O projeto também é uma alternativa para as mulheres que engravidaram sem desejar e pensam em abortar, o que aí sim não é permitido no Brasil. E para falar sobre leis, possibilidades e orientações para essas gestantes e benefício para as crianças, a entrevistada do Mérito da Questão de hoje é a juíza Camila Neves Porciúncula. Olá, Fernanda. É um prazer estar aqui no Mérito da Questão para falar de um tema que é muito caro para o nosso Tribunal de Justiça. Eu já coloquei aqui, magistrada, quando surgiu o projeto, mas o que eu quero saber agora é como surgiu o projeto. Exato, Fernanda, como você já falou, o projeto surgiu em 2011, mas a prática da entrega ela já ocorria na vara da infância. Só que foi observado que tinha muitos casos, um número muito grande de abandonos de criança, abandonos de crianças em vias públicas, situações que colocavam em risco a vida das crianças. Então, com essa sensibilização, a juíza da infância da capital, Cátia Brau, ela iniciou o programa visando dar visibilidade e informação para essas mulheres que desejam entregar as crianças, assim fazendo uma entrega mais responsável. E quais as leis, que regem esse assunto? Eu pergunto não só em relação às mulheres, mas em relação às crianças também. O que a gente pode destacar de principal é a nossa Constituição Federal. A Constituição, no artigo 227, ela traz toda a proteção que o Estado e a sociedade devem ter com as crianças e com os adolescentes. Inclusive, traz um dispositivo de que deve o Estado, o poder público, intermediar as adoções. Assim, nosso sistema é regido por uma proteção integral da criança, absoluta prioridade. Para além disso, falando sobre as mulheres, a Constituição ela também traz direitos fundamentais, como o direito à liberdade, direito à autonomia, autodeterminação, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Além disso, a lei que fixou essa possibilidade, esse instituto da entrega voluntária, que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que traz especificamente no artigo 19A essa possibilidade de entrega voluntária. Ainda falando sobre legislação, não tem como a gente não tem como avançar aqui nessa conversa, até porque foi um assunto bastante atual, mas a mãe é garantido o direito ao sigilo sobre o nascimento? Sim, Fernanda. Em 2017, quando houve uma alteração no ECA desse artigo que eu tinha comentado anteriormente, do 19A, ele traz essa recomendação de entrega voluntária que ela deve ter a confidencialidade se a mulher quiser. Então, ela traz claramente o direito ao sigilo, até como uma forma de não desestimular a mulher a fazer entrega voluntária, porque muitas vezes ela tem a intenção de esconder do pai, da criança, da sua própria família. Então, se ela manifesta e o judiciário vai em contradição a isso, desestimula as mulheres a fazerem entrega voluntária e volta aquele problema anterior de abandono das crianças. Coloquei até a questão aqui, magistrada, por conta do caso recente da atriz Clara Castanho, Quer dizer, aquilo tudo que ocorreu no parto dela, como que a senhora avalia, Como que é avaliado isso pela justiça? Pelo judiciário, a gente avalia como uma falha no sigilo que ocorreu devido, pelo menos o que foi dito publicamente, teria vazado por um profissional da saúde, do hospital, o que demonstra a importância do nosso projeto. A gente vai falar daqui para frente sobre a capacitação desses profissionais para que não ocorram essas falhas, quebras de sigilo. Então, para deixar tudo bem claro aqui, o que nesse processo é considerado crime? O que é crime? Bom, acho muito importante deixar claro que a entrega voluntária não é crime, é o principal. O que é que a gente pode falar sobre crime?
quando é feito um abandono de capaz, que é abandonar uma pessoa que não tem condição de se defender dos riscos. É o que acontecia muito, de deixar uma criança na porta de outras pessoas, abandonada, que não sabia o que ia acontecer com aquelas crianças. Os maus tratos também, as crianças e os adolescentes, mais especificamente nesse caso as crianças, também é um crime. A comercialização também de crianças é crime. E, apesar de muita discussão sobre a possibilidade de legalização ou não, hoje no Brasil o aborto ele ainda não é descriminalizado, continua sendo um crime, exceto nos casos previstos na lei, como exceção, que é no caso de violência sexual, risco à vida da gestante, ou nos casos de fetos anencéfalos, que são aqueles que têm uma má formação cerebral e que não vai conseguir ter uma vida extrauterina. Certo. E como fazer a adoção de forma correta? Pronto. Nessa questão da entrega voluntária, é muito importante, o que é que acontece? A mulher, ela pode manifestar essa vontade e ela deve ser encaminhada para a vara de infância. Mas aonde ela vai manifestar essa vontade, que eu acho que é a grande pergunta? O caminho que mais tem ocorrido é na rede de saúde, na rede de assistência social. Então, esses profissionais, eles devem comunicar imediatamente ao judiciário. Essa comunicação ela pode ocorrer de uma forma simples, informal, por meio de um documento escrito, fazendo um breve relato da situação, informando o nome da gestante, o tempo de gestação, o endereço. A partir daí, passa a ser responsabilidade do judiciário. A vara de infância, ela conta com equipe multiprofissional, formada por psicóloga, assistente social. E essa equipe ela vai fazer esse primeiro acolhimento da mulher, trazendo toda a orientação, também é dada orientação jurídica e vai para que essa mulher ela tome uma decisão informada. Essa mulher ela vai ser acompanhada durante toda a gestação, desde quando ela apresentar o interesse da manifestação, deixando claro que também pode ocorrer a manifestação após o nascimento e que deve seguir o mesmo roteiro de ser comunicado à vara de infância. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, desculpa interrompê-la. Mas como que essa mulher ela tem acesso direto ao projeto, sem passar por uma unidade de saúde, enfim, acessar direto o projeto da Luz? Também existe essa possibilidade? Há a possibilidade da mulher procurar o judiciário, mas pela experiência a gente percebe que acaba não sendo o primeiro portal. Ainda há uma cultura muito de ver o judiciário como um momento de punição. Então, acho que acaba sendo uma janela mais fácil procurar a rede de saúde, manifestar no hospital. Mas se a mulher quiser buscar, ela pode ir diretamente ao judiciário. E aí, continuando nesse roteiro, é feito relatórios para poder aferir se essa manifestação da mulher é uma manifestação livre, consciente. E a partir dali, esse relatório é enviado ou para o Ministério Público ou para a Defensoria, que ingressam com a ação para a medida de proteção, que é essa medida de proteção de todo o acompanhamento, depois é feita a entrega voluntária. Certo. E de acordo com o projeto, por quem essa mulher é atendida? Depois que ela manifestou, né, na verdade, essa vontade, aí existe uma sequência de profissionais que a senhora colocou aqui, necessariamente essa sequência, como que funciona? Na equipe multiprofissional, ela geralmente é formada por um assistente social e por uma psicóloga, e que faz também encaminhamentos para toda a rede de saúde. Por isso que é importante essa comunicação entre o judiciário, o executivo e todos os elementos da rede, como o hospital, a rede de saúde, porque essa mulher ela é incentivada a fazer o pré-natal nos hospitais. Então, toda a rede faz esse acompanhamento. Uma instituição que acaba também sendo uma grande porta de encaminhamento é o Conselho Tutelar, e acaba sendo muito buscado pelas mulheres. E assim, o que é importante falar, assim, depois que é manifestada essa vontade da entrega, depois que o neném nasce, há uma audiência no qual a mulher ela pode continuar a manifestar se ela quer realmente fazer a entrega ou não. Ela pode se arrepender até o momento da audiência. E ela desistindo, na verdade, ela desistindo nesse momento, ela pode manifestar e há um acompanhamento dela por 180 dias. Se ela, no momento da audiência, ela continuar se manifestando pela entrega, a audiência, a extinção, né, do poder familiar, e ela tem
o prazo de 10 dias, que seria o prazo de arrependimento. E ainda assim, ela também pode se arrepender depois desses 10 dias, são 10 dias corridos. E caso ela se arrependa, também vai ter esse acompanhamento de 180 dias. Sempre tendo assim a certeza mesmo, né? O processo só avança com essa certeza, né? Parece que eu até repeti a minha última pergunta, mas o que eu queria deixar claro aqui é que existe uma rede, né, de apoio, uma rede de proteção. E eu queria saber se esses profissionais dessa rede, magistrada, se eles são capacitados para esse atendimento e de que forma? Pronto. É importante a gente destacar que a questão da entrega voluntária é uma questão muito sensível, ela envolve emoções até dos próprios profissionais, ela envolve crenças que são enraizadas, tanto pessoais como religiosas. Então, o projeto da Luz, quando ele faz essa capacitação, a capacitação ela não é só técnica, ela demonstra qual é o fluxo de atendimento, traz todas as informações, mas também ela traz essa humanização para que quando os profissionais eles recebam essas mulheres, eles sejam acolhedores, eles não julguem a intenção das mulheres, eles não tentem persuadi-las para mudar de ideia. Então essa capacitação ela tem dois viés, tanto na questão técnica, mas também na questão da humanização, porque esses profissionais eles precisam estar capacitados para dar esse acolhimento de qualidade, para não acabar revitimizando as mulheres e até afastando elas do programa. No próximo bloco, a juíza Camila Neves Porciúncula aborda o mito do amor materno. Fique com a gente, que o mérito da questão volta já. Quando um juiz decide um processo coletivo reconhecendo o direito a várias pessoas, é preciso que exista uma divulgação dessa decisão para que as pessoas saibam que elas foram beneficiadas com aquela sentença coletiva. Portanto, se você souber que saiu alguma sentença coletiva, preste atenção para ver se ela não beneficiou a você. Neste caso, procure um advogado ou a Defensoria Pública para que entre com uma liquidação de sentença, que é um pedido para o juiz demonstrando que você foi beneficiado com aquela sentença. Isso é um processo coletivo e isso é o que nós fazemos. Estamos de volta e o programa de hoje é sobre o projeto Dar à Luz, em ação para a mulher que passa por uma gravidez indesejada e procura justiça para tomar a decisão mais responsável e consciente para ela e para o bebê. No bloco anterior a gente estava falando sobre a capacitação das pessoas que trabalham nessa rede de atendimento, né? Como foi interiorizar o projeto? É muito importante estar falando dessa questão da interiorização do projeto. O projeto iniciou aqui em Campo Grande e foi percebido que tinha uma demanda muito grande no interior. A gente sabe que as comarcas, principalmente as menores, ela tem outras características diferentes da capital, como até o número de recurso humano é um pouco reduzido. Então, tem algumas peculiaridades que a gente busca adequar no interior. Uma das principais iniciativas que ajudaram essa interiorização é a realização do curso, que foi uma parceria entre a Coordenadoria da Infância, juntamente com a EJUD, que é a nossa escola judicial, para realizar um curso de capacitação EAD. Então, é possível que esses profissionais de toda a rede, não só do judiciário, mas de toda a rede de proteção do interior, eles se capacitem. Outras situações que eu acho muito importante é assim, que no interior a gente também, o juiz, ele tem essa questão de tentar se moldar às situações. O direito, ele não é exato e muitas vezes precisa que a gente busque meios, se comunicando com a própria rede para concretizar o programa. Um exemplo, em comarcas menores, as pessoas se conhecem. Então, para manter o sigilo, é necessário cuidados maiores. Então, em uma situação em que um parente, um conhecido da mulher, ele trabalha no único hospital da cidade. Então, muitas vezes a gente precisa se organizar para que a mulher ela tenha um filho em outra cidade para poder manter esse sigilo. Então, assim, a gente tenta sempre se adequar às peculiaridades para poder manter a melhor prestação do programa e
conseguir garantir os direitos dessa mulher e dessa criança. Eu ia até perguntar sobre isso, já estava passando pela minha cabeça essa questão, né? Porque, imagina, no interior todo mundo se conhece, a cidade toda, né? E aí a pessoa vai no hospital, procura alguém, esse profissional, quer dizer, ele tem ainda uma capacitação mais especializada, porque, né? Ele conhece aquela pessoa que está vindo com aquela decisão que é um segredo, né? Por isso essa importância dessa humanização, para poder eles entenderem que eles estão ali defendendo o direito daquela mulher e daquela criança também. Óbvio que no começo não é fácil, mas com o tempo e com a capacitação eu percebo que está tendo uma grande evolução. Eu sou juíza do interior e eu já apliquei, já tive o dar à luz. E houve várias peculiaridades, a gente precisou adequar várias situações, mas ocorreu com sucesso, a gente conseguiu manter o sigilo. Vamos para uma questão agora um pouco mais conceitual ou cultural, né, magistrada? Por que a sociedade ainda julga essas mães? A gente vem de uma sociedade com base patriarcal. Então a divisão ela era feita como as mulheres como cuidadoras, que são mães, ficam em casa, cuidam dos filhos, e os homens com papel mais provedor. Então, quando a sociedade enxerga uma mulher que não deseja ter um filho, continuar, maternar, isso choca, porque vai de encontro com a cultura que foi pregada. Óbvio que está havendo toda uma mudança, as mulheres hoje trabalham, mas ainda tem essa visão de que toda mulher, ela quer ser mãe. E como é que uma mulher que consegue ser mãe, ela não quer entregar o filho? Então acaba tendo um grande julgamento sobre a mulher. E o mito do amor materno vem dar um peso maior ainda nessa questão. Exatamente. A gente pode falar de características que são biológicas da mulher, que fazem parte da anatomia, do físico, e também tem características que são papéis sociais, que são culturais. Então, culturalmente, dizem que a mulher tem um instinto materno, um dispositivo maternal. Só que isso não é necessariamente uma questão biológica, é algo do gênero, é algo de papel social. Então, todo mundo entende que nasce um filho, nasce uma mãe. E quando nasce uma criança, é como se ligasse um botão e viesse o amor incondicional. E aí vem esse mito do amor materno, de que todas as mulheres querem ter esses filhos. E quando é quebrada essa lógica, aí vem o que a gente já falou, de toda a discriminação, de todo o preconceito social que essa mulher sofre. Até porque hoje a mulher, como você já colocou aqui, assumiu outros papéis, né? E existe uma nova configuração de mãe, não é mesmo? Exatamente. Hoje a mãe, apesar de acumular funções de cuidado, a mulher também trabalha. A gente tem um grande número de mães solos que tanto faz essa parte do cuidado, como faz a questão de prover a criança, há também falar de configuração de outras famílias, casais homossexuais com 2 homens, no qual não falta amor, não falta cuidado, e não necessariamente esse amor, cuidado é algo biológico da mulher que só a mulher pode fazer. Então acho que até as novas configurações de família vão deixando por terra esse mito, né, do amor materno. Magistrada, ainda existem assédios para entregar de forma ilegal a criança? Como essas pessoas costumam agir? Sim, um dos grandes problemas é que ainda existe muito assédio para entrega ilegal de crianças. Isso ocorre porque já tinha uma cultura de entregar a criança para outra pessoa criar. E o que acontece? Principalmente nas mulheres de vulnerabilidade social. Aparece muitas vezes, não é nem a família, intermediadores, oferecendo uma cesta básica, oferecendo uma segurança alimentar, oferecendo pagar os cuidados durante a gravidez, hospitalares, e eles oferecem esse atendimento em troca da criança ser doada ao final. E outra situação, que até o crime que a gente falou, é quando realmente há o pagamento financeiro para a entrega dessas crianças, que seria uma comercialização. Então, esse assédio, ele foca muito na situação econômica da mulher. Ela diz, olha, a senhora não tem condição de criar seu filho, e por isso é melhor entregar para uma família, ele vai ser muito mais feliz. Então, eles se aproveitam dessa vulnerabilidade para fazer uma adoção de forma ilegal.
Bom, vamos focar nas coisas positivas, né, dessa adoção responsável, né? Quais as vantagens dessa decisão responsável para a criança? Olha, primeiramente a gente pode falar que quando há essa entrega voluntária, essa decisão responsável, evita o abandono de incapaz, que é o que acontecia muito, ainda acontece, mas acredito que de uma forma bem reduzida, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Evita a adoção dirigida. O que é adoção dirigida? Entra um pouco no que a gente falou anteriormente, que é entregar para uma família certa que não faz parte do cadastro de adoção. Porque no sistema de adoção, quando uma família ela pretende adotar uma criança, ela passa por concursos e por uma avaliação. E há relatórios que são feitos, entrevistas, visita ao domicílio, e o judiciário ele consegue perceber se aquela família, de fato, tem condições de receber uma criança. Então, se ela tiver condições, ela é habilitada. Se ela não tiver, ela não tem essa habilitação. Quando a entrega é feita diretamente, não tem como aferir. Então, pode estar sendo entregue a criança para qualquer pessoa que pode vir a causar maus tratos. E outro benefício também é que evita o aborto clandestino, porque se fala muito do aborto como uma questão de crime, mas principalmente o aborto ele também é uma questão de saúde pública, porque as mulheres, principalmente as mais vulneráveis financeiramente, elas acabam fazendo aborto sem nenhuma segurança e colocam em risco a saúde da mulher. Então, também é algo que evita. Então, você percebe que você protege a criança, evita um problema de saúde pública, evita o cometimento de crimes. Então, existem várias vantagens. E até para a mulher também que decide fazer entrega, quando ela tem esse acompanhamento psicológico, da assistente social também, ela tem essa decisão de forma segura. Ela fez aquilo depois de refletir, depois de ter toda a informação. Então, acredito que também dá uma paz. Porque a gente pensa, ela resolveu entregar, mas também não é fácil. Essa mulher muitas vezes passa por um luto de ter que fazer a entrega da criança. Magistrada, não precisa falar de números, nem sei se tem esses números aqui agora, mas é uma realidade comum no Estado? É uma realidade comum no país? Sim, é uma realidade muito comum. Assim, a gente não tem os números totalmente do interior, porque ainda está vendo essa interiorização, mas, por exemplo, aqui em Campo Grande, esse ano já tiveram 15 entregas voluntárias. Então, a gente percebe que é um número expressivo. E com a divulgação do programa, do projeto, cada vez mais a gente percebe que está tendo a iniciativa. Só que uma coisa importante é falar que houveram 15 entregas, mas houveram mais pessoas interessadas e que durante o processo desistiram. Mais ou menos metade das mulheres que começam o programa, muitas com questões emocionais, com questões financeiras, elas acabam desistindo no meio do programa. Então, em 9 meses, em um ano, 15 crianças adotadas pelo projeto Dar à Luz, aí nesse processo do projeto Dar à Luz. Exatamente. Certo. E qual é a avaliação que a magistrada faz desses 11 anos de projeto, né? Isso. Acho que nesses 11 anos a gente consegue perceber uma grande evolução, principalmente da aceitação da sociedade em relação ao Instituto. Porque o Instituto ele vem como novidade, assim, começou a ser instituído mais no ECA em 2010, depois houve uma alteração em 2017 que trouxe a questão do sigilo, e cada vez mais ela consegue ser divulgada. Então as mulheres se sentem mais seguras. Eu também entendo que as pessoas da sociedade estão mais sensibilizadas. Então a gente consegue diminuir o abandono de crianças, a gente garante um bem-estar das crianças e também respeita o direito da mulher. Porque a mulher ela precisa ter a sua liberdade respeitada, a sua autonomia. Ela não é obrigada a maternar se não é a opção. Até porque a mulher tem o direito de fazer o seu projeto de vida. Então é muito importante, acho que, para uma melhora da sociedade em geral. Obrigada, magistrada, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos no programa Mérito da Questão. Obrigada, Fernanda. Foi um prazer estar aqui. Você também pode ter mais informações sobre o projeto Dar à Luz no Fórum de Campo Grande ou pelo telefone DDD 67 3317 3548. O programa de hoje fica por aqui, mas ele fica disponível nesses canais no YouTube. Até a próxima edição!